Salve, salve, coletividade, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês aí? Estamos testando novas introduções, aí, novos olás. Aí vocês me avisem que tipo de oi vocês preferem, né? É, eu quase vim com uma cara toda diferente aqui, do mesmo jeito que eu gravei para meus alunos do primeiro ano, mas deu preguiça de fazer toda a make e tal, então outro dia eu posto um tutorial para vocês no Insta de como fazer a make para as videoaulas, tudo bem? Vamos seguir aqui com o nosso último material Enem, ou pelo menos nosso último material Enem especificamente, né? A gente ainda vai continuar falando de dissertação, vamos daqui a pouco entrar em Unicamp, em gêneros textuais, mas pelo menos esse caminho aqui está terminando. Óbvio, vocês podem continuar perguntando, vocês podem continuar vendo as aulas, as videoaulas, fazendo produções, fazendo textos do Enem de antes. A gente vai continuar tendo textos do Enem também para vocês continuarem treinando. Então, assim, o tópico teórico a gente pode pensar que encerrou por aqui e para frente é treinamento do Enem e rever o que a gente já viu. Beleza? Hoje eu vou falar para vocês, como vocês já podem ver, ficou um pouco desalinhado? Sim. Mudarei? Muito provavelmente que não. Segue o jogo. A gente vai falar hoje sobre repertório externo. Nossa, Vitor, graças a Deus você vai me passar todo o conhecimento do mundo de repertórios externos para que eu chegue na hora da prova e mande o freestyle total. Não necessariamente, né? Não completamente, nem perto disso, na verdade. Eu vou tentar passar para vocês como o repertório externo deve ser aplicado no texto de maneira organizacional, pensando no nosso argumento. O que a gente pode usar como repertório externo, conhecimentos, ideias, informações, conhecimento histórico, geográfico, enfim. Isso vocês já têm outras oportunidades para ver, que são as aulas de história, de geografia, de sociologia. Aqui a gente vai falar, vai debater conhecimento, vai debater repertório, proposta a proposta. Por isso que é muito importante fazer a proposta, dialogar sobre a proposta, porque o momento de construção do repertório é justamente no treinamento. Quando a gente chegar na hora da prova, a gente já tem que ter passado por todo esse percurso para conseguir aplicar aquilo. Porém, entretanto, todavia, não fiquem preocupados porque, como eu já disse, vocês têm aulas de história, de sociologia, de geografia, então vocês têm acesso a pelo menos uma parte desse repertório. Vocês também assistem série, vocês também veem filme, vocês também veem vídeos no YouTube, escutam músicas e podcasts, então vocês também têm outras formas de acesso a esse repertório. A grande questão é perceber que todo o conhecimento que vocês têm contato pode ser usado como repertório se a gente souber usar ele no texto. E é justamente isso que a gente vai ver hoje. Um pequeno paralelo rapidinho aqui sobre o que a gente já viu até agora, né? Os dois tópicos específicos do Enem, a gente falou de proposta de intervenção na aula passada e vamos falar hoje de repertório externo. E o repertório externo, assim como a proposta de intervenção, é muito importante porque tem uma competência só para aquilo. Não é uma competência só para o repertório externo, mas ele vai ser abordado especificamente e com muito peso em uma competência, que é a competência 2, como está aqui para vocês. A gente viu que a proposta de intervenção ela tem uma competência só para ela. O repertório externo é mais negligenciado nesse aspecto? Talvez, ele não tenha uma competência só para ele, mas é tão importante quanto. Ele prejudica muito o nosso texto falhar aqui no repertório externo, beleza? Eu trouxe aqui um pequeno printzinho levemente desfocado para vocês sobre a competência 2 no descritor do próprio Enem, e olhando aqui a descrição, a gente não vai encontrar a palavra exata repertório externo. Porém, a gente pode perceber o repertório externo ou interpretar o repertório externo justamente como essa questão aqui, ó, da aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento. Justo? Então, repertório externo, conceitos de várias áreas do conhecimento. Beleza? Ok, então a gente sabe aonde se localiza o repertório externo na grade de correção.
Mas e aí? O que é? Onde vivem? Como se alimentam? O que faz o repertório externo? Como vamos saber? Justamente fazendo uma pequena reflexão, a gente pode entender, para além de onde é cobrado, o que é o repertório externo. Ok? Vamos voltar então para a prova do Enem em si, para a proposta de redação do Enem. Quem não fez a prova em si, teve contato com as propostas que a gente aplicou no cursinho, que eu sempre tento fazer seguindo muito o formato da prova, beleza? Então, se a gente voltar para isso, a gente tem o quê? A prova de redação do Enem, né, traz para a gente uma proposta de redação. Nossa, Vitor, parabéns. Calma. A proposta de redação tem um recorte temático, como a gente já viu, e diversos textos de apoio. Cada prova vai variar a quantidade, o tamanho, o tipo de texto. Uns vão trazer muitas imagens, pode ser que não tenha imagem na nossa proposta, enfim, mas tudo que compõe ali a proposta para além do recorte temático e das pequenas instruções são os textos de apoio, ok? E aí, esses textos de apoio ou textos motivadores são o que a gente chama de repertório da proposta. É o que a gente pode pensar como os conhecimentos, as informações que a gente já tem ali na proposta. Consequentemente, se algo que está dentro da proposta, o repertório que está dentro da proposta, a gente pode pensar nesse repertório interno, todo conhecimento, informação, conceito que estiver fora desses textos de apoio é repertório externo. Ou seja, a gente tem muito mais repertório externo do que repertório interno para dissertar sobre um recorte temático. Nossa, Victor, meu Deus do céu, mas eu não lembro de nada para falar sobre os pinguins imperadores na época de acasalamento. Podemos, então, tentar construir esse repertório ou trazer questões que não sejam exatamente sobre aquele assunto, mas que possam ser relacionadas. Beleza? Mas eu tenho certeza que não vai cair sobre os pinguins imperadores no processo de acasalamento. Justo? Ah, uma nota importante aqui pra gente. Assim como as informações do texto de apoio elas têm que ter fonte do texto de apoio, o que a gente traz como repertório externo precisa da famosa fonte. É óbvio que você não vai falar, segundo o G1, no dia 23 de fevereiro, saiu uma pesquisa apontando que X%. Não é esse tipo de fonte, nem é esse tipo de repertório com o qual a gente está tratando. Se a gente encara o repertório como um conceito, um conhecimento, um dado numérico não faz sentido. Ou seja, a nossa fonte vai ser o autor daquele conceito, a área de conhecimento que trabalha aquele conceito, aquele conhecimento. Estou falando de história, estou falando de geografia, estou falando de colonização. Beleza, a história e a geografia vão tratar disso. Estou falando de imigração, a geografia vai tratar disso. Estou falando sobre literatura, estou querendo usar algum autor, algum livro. Perfeito, são essas as fontes que a gente vai trabalhar no repertório externo. Justo? Continuemos. Beleza, a gente entendeu como é cobrado, a gente entendeu o que é, agora a gente precisa compreender como aplicar o repertório externo no texto. Palmas, que é justamente isso que a gente está querendo. Aplicar bem o repertório externo no texto. E para entender como fazer isso, a gente tem que focar ou ter muito cuidado com 3 palavras-chave, que é a legitimação, pertinência e produtividade. E aí você me pergunta, legal, Vitor, e daí? Calma, calma, aluno. Relaxa. Antes da gente entender o que significam essas 3 palavras, a gente pode pensar em como elas impactam a nossa nota. A progressão de avaliação da competência 2, levando em conta o uso do repertório, se dá mais ou menos assim, seguindo essa lógica próxima. 120 é o meu repertório legitimado. 160 é meu repertório legitimado e pertinente, né? Não coloquei aqui somando os pontos porque achei que ia ficar meio claro. Mas 160 é o repertório legitimado e pertinente. 200 é o repertório legitimado, pertinente e produtivo. Ok? Beleza. Então, assim,
Se isso vai impactar a nossa nota, é muito importante a gente entender o que significa cada uma dessas palavras, o repertório legitimado, o repertório pertinente e o repertório produtivo, ok? Vocês podem estar achando estranho eu falar um pouco devagar assim, pausadamente, mas a gente não pode esquecer que o EmancipaCast ainda está rolando. Eu fiquei um pouco negligente nas últimas semanas e não compartilhei os áudios, mas vou deixar os áudios para vocês do EmancipaCast, ok? Então vamos lá, o repertório legitimado. A gente já falou sobre isso pontualmente, mas o repertório legitimado é o repertório com embasamento, com fonte. Ou seja, se eu estou falando, por exemplo, da seleção natural, da teoria da seleção natural, eu tenho que citar o Charles Darwin, ou eu uso teoria da seleção natural, ou a seleção natural, segundo Charles Darwin, o segundo Darwin, só para deixar claro ali a fonte. E como eu disse para vocês antes, a gente pode usar áreas do conhecimento como repertório. No caso, por exemplo, se eu quero falar de ditadura militar no Brasil, aonde que eu me embaso nisso? Na história. Se eu quiser falar de migração, processos migratórios, geografia. Então, assim, vocês têm contato com repertórios externos e têm contato ainda com o embasamento disso. É só a gente resgatar das nossas aulas e lembrar que redação está presente em outras aulas, assim como outras matérias, outras aulas estão presentes em redação. Justo? Repertório pertinente. Aqui também não é muito complicado de entender. Talvez seja só complicado na hora da gente julgar se isso aqui é pertinente ou não. Mas a gente vai construindo isso ao longo do tempo, errando e corrigindo. Agora, o repertório pertinente, né, é aquele que se aproxima do assunto. Aqui eu trouxe um exemplo bem escrachado, mas a gente pode usar isso para os nossos textos e só tomar cuidado para conseguir fazer essa diferença. Ah, isso aqui que eu estou querendo trazer é o melhor repertório para esse tema? Talvez eu tenha outra ideia mais próxima. Enfim. Mas no caso, por exemplo, a gente está falando, a gente está abordando a questão da pobreza. Talvez usar a seleção natural ou um repertório que envolva a seleção natural não seja o mais próximo. E aí eu desafio vocês a tentar pensar em um repertório ou a pensar numa ideia, num conhecimento, num conceito científico, filosófico, histórico que aborde a pobreza, que se relacione com a pobreza. Não precisa construir um argumento, não precisa explicar isso, é só algo que você acha que se relacione com a pobreza, que tenha uma legitimidade, de novo, científica, histórica, que passe por alguma área do conhecimento ou algum autor. Beleza? Aí, tempinho, se vocês quiserem pausar, vocês podem pausar, fazem esse pequeno exercício no caderno ou na folha aqui impressa e a gente segue o jogo. Beleza? E para finalizar, o repertório produtivo. É muito importante ter muita atenção aqui, porque o repertório produtivo vai justamente determinar se a gente vai tirar uma nota 200 ou não. Ok, e que raios é o repertório produtivo? Vamos nos focar bastante nesse conceito e no que ele quer dizer, né? O repertório produtivo é, de novo, um conhecimento legitimado e pertinente, né? Porque vai juntando, que dá base para a nossa argumentação. Então, é um conhecimento com fonte, é um conhecimento próximo daquele assunto que dá base para a nossa argumentação. E aí você vai ficar um pouco bolado agora, mas tudo bem, vamos com calma. O que é esse raio de dar base para a argumentação, né? Vamos lá. A gente precisa pensar da seguinte forma para fazer essa reflexão, né? Do que é dar base para a nossa argumentação. Pense o seguinte, aquele conhecimento, aquele conceito dentro do meu parágrafo, se eu retirar aquilo, meu parágrafo continua fazendo sentido? Eu vou comprometer meu argumento? Se a resposta for sim, você tem um conhecimento produtivo. Por quê? O argumento não consegue ficar de pé, entre aspas, sem aquele conhecimento, sem aquele conceito. Okay? Pode parecer meio abstrato essa ideia, essa concepção. Eu aconselho primeiro
a voltar na aula de argumentação para entender melhor essas relações de argumentação e se alguma dúvida ficar, a gente pode conversar, obviamente, sobre isso, beleza? Justamente porque aqui é o ponto mais importante e mais complexo da aplicação do repertório externo. Justo? E aqui, para finalizar essa tentativa de explicar, eu quero trazer um exemplo para vocês para mostrar o que é embasar o argumento sobre um conceito, um conhecimento e simplesmente citar um exemplo, que é o que muitas vezes acontece quando a gente está aplicando o repertório externo. Beleza? Vamos voltar então ao tema genérico pobreza e pensar em algumas informações externas, que sejam um exemplo ou configurem embasamento da argumentação. E a princípio aqui, ó, vamos ler junto. A pobreza no Brasil é causada pela falta de educação. Aqui um tópico frasal, ou então uma tese. Como a gente não tinha introdução, usei esse pequeno dispositivo aqui. Essa relação ocorre, pois sem a devida educação de qualidade, a população não consegue se desenvolver economicamente. Beleza, então a pobreza no Brasil acontece pela falta de educação e a população sem qualidade de educação não consegue se desenvolver. Aí eu vou trazer a minha informação, o meu conhecimento para comprovar isso. É possível perceber essa realidade uma vez que um engenheiro formado recebe um valor maior por seus serviços que um operário da obra. Tá, beleza, isso eu sei. Isso está dado, a gente comprova isso pela vida, pelo senso comum. E atenção, porque o senso comum é uma palavra muito perigosa para a gente. Assim fica claro que sem educação devida, a população se mantém na mesma condição financeira. Aí eu pergunto para vocês, se eu trocasse esse pequeno exemplo do engenheiro por um exemplo de um químico, um professor, um economista, um administrador, criaria a mesma ideia para a gente, não é? Tudo bem, ficamos com essa percepção na cabeça. Parágrafo com um embasamento. A pobreza no Brasil é causada pela falta de educação. Igualzinho. Essa relação ocorre, pois sem a devida educação de qualidade, a população não consegue se desenvolver economicamente. Mesma coisa. Vamos lá. É possível perceber essa realidade a partir do histórico educacional brasileiro da primeira década do século XXI. Durante o período, houve a facilitação do acesso ao ensino superior por programas como o ProUni, e juntamente com isso, houver redução significativa da população em extrema pobreza, uma vez que a população antes privada do acesso ao ensino superior pôde se qualificar, o que levou a melhores empregos e renda. Assim, fica claro que sem educação devida, a população se mantém na mesma condição financeira. Nossa, Vitor, parabéns. E aí, qual que é a diferença? Aqui a gente traça e explica o histórico que comprova a influência da educação no combate à pobreza, dadas as devidas concessões, né? Eu sei que, para além da simplicidade do debate, a questão da pobreza tem muitas outras variáveis. Mas tudo bem. Na redação a gente faz um recorte, na redação a gente tem que olhar a questão não em toda a sua complexidade, porque não dá espaço de folha. Mas aqui a gente pelo menos tem uma análise muito mais embasada de um acontecimento histórico que é, sei lá, o boom das commodities no Brasil na primeira década do século XXI, pode ser que levou a esse desenvolvimento econômico, ou a instalação de programas na primeira década do século XXI, como o ProUni, o FIES, tudo bem? Então a gente está aqui embasando pela história, pelo histórico brasileiro, essa informação. Ok? Quaisquer dúvidas, só chamar a gente, vocês sabem onde me encontrar. Fiquem atentos aí, vamos seguindo firmes e fortes. Obrigado por todo o apoio de vocês. Obrigado por estarem acompanhando as aulas. E desculpe por sempre tentar reduzir o tempo da aula e nunca conseguir. Beleza? A gente se vê nas próximas semanas. Fiquem bem, fiquem seguros. Beijos.